hoje é um dia especial. Te louvamos também pela vida de cada uma delas que estará aqui conosco essa manhã. Nesse momento, nós entregamos as nossas mentes, os nossos corações cativos a Ti. E eu peço que o Senhor use a minha vida, para que eu possa passar os ensinamentos da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todos com a folhinha? E vamos lá continuar os nossos passos de Jesus Cristo. E a gente chegou hoje ao passo 21. Na última aulinha, a gente viu que ele foi lá para Cafarnaum. A gente aprendeu um pouquinho do que era Cafarnaum, que era aquela cidade bem grande, né? Um polo comercial da época e tal. E agora ele vai sair de Cafarnaum e ele vai fazer um tour de pregações em volta do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele sempre está presente aí nesses mapinhas que a gente usa. Se vocês forem ver o mapinha, que eu não coloquei aqui, mas se vocês forem ver o mapinha grande das aulas passadas, sempre tem um lago bem grande em cima e um pouquinho menor, talvez, embaixo, né? Então, o de cima é sempre o Mar da Galileia e o de baixo é o Mar Morto. Então, como é que funciona o Mar da Galileia? O Mar da Galileia não é um mar, né? Não tem onda, não é mar. Ele é um lago. Então, tem o Rio Jordão, que vem pelo norte, ele deságua e faz o Mar da Galileia, depois ele desemboca de novo, continua como o Rio Jordão e acaba lá no Mar Morto, onde ele morre, onde acaba e ele não escoa para lugar nenhum. E o Mar da Galileia tem as dimensões de 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura, tá joia? E ele não é um mar, como eu disse, ele é um lago, né? Bom, então é nessa região, em volta desse lago, desse grande mar aí, que vai rolar a nossa história de hoje. Então ele sai lá de Cafarnaum e ele vai operar vários milagres, ele vai operar várias pregações, vários ensinamentos em volta desse Mar da Galileia, tá certo? Gente, isso, vamos lá. Bom, então já aprendemos um pouquinho sobre o que é o Mar da Galileia, como é que rola as coisas ali, e vamos ver onde começa a nossa história hoje. Vamos usar alguns versículos para isso, tá bom? E vamos começar com Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ou seja, começou o tour dele na Galileia. E o que ele fazia lá? Ele ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, aqui, a gente vê os três principais ministérios de Jesus. Como é que Jesus atuou na época que ele estava aqui na Terra? De três formas principais. Primeiro, ensinando nas sinagogas. Então, o ensino, gente, era mais ou menos o que a gente tem aqui. Um grupo menor, um grupo pequeno de pessoas, onde ele conseguia passar esses ensinamentos, tá? Então, era um grupo menor onde ele ensinava. Tinha as grandes pregações, onde ele realmente falava para multidões. E a terceira marca do ministério dele na Terra foi quando ele operava curas e milagres e maravilhas, né? Cura de enfermos, expulsando demônios e tal, que isso gerava o quê? A autoridade. Então, o ministério de Jesus foi marcado por esses três características principais de como ele atuou aqui no período que estava na Terra, certo? Bom, e aí, chegando lá, a primeira parada nele, nesse tour aí pelo Mar da Galileia, é operando aquele grande milagre que é muito conhecido como pesca maravilhosa. É importante vocês saberem, gente, eu coloquei lá no final, mas eu já vou falar aqui. A gente, só para não confundir, existe na Bíblia 2 relatos de pescas, tá? De pescas maravilhosas. Um no começo do ministério de Jesus e um no final do ministério de Jesus. Então, esse aqui é o primeiro milagre de multiplicação ali dos peixes, dessa pesca estrondosa que foi, tá? E depois tem um segundo, que é depois que ele já até ressuscitou, que a gente vai chegar lá mais para frente, certo? Bom, e essa história está lá em Lucas. Lembrando, gente, que todos os evangelhos estão, né, tem relatado as mesmas histórias de visões diferentes. E aí a gente pega um pouquinho de Lucas, um pouquinho de Marcos, e a gente vai mesclando os evangelhos. Então, essa pesca maravilhosa a gente vai ler lá em Lucas, tá? É no final desses versículos, mas a gente vai ler desde o primeiro.
Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Gente, lago de Genezaré é o Mar da Galileia, tá? Porque isso aqui significa... É que eu não acho, gente, por isso que eu não escrevi aqui. Se for ver lá no idioma deles, é como se fosse uma cítara. E o Mar da Galileia tem o formato de uma cítara. Não vejo cítara nenhuma nesse Mar da Galileia. Mas a origem do nome é esse. Então, o Genezaré significa parecido com uma cítara, tá? E significa Mar da Galileia. Cítara é aquele instrumento, sabe? Aquele instrumento que é bujudinho e depois afina. Parece um violãozinho, assim. Não parece um violão, Mar da Galileia. Então, para mim, não faz sentido. Filhinho, vamos sentar lá agora. Vai lá. Casa de Jesus. Bom, continuando. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Gente, seguinte, isso era de manhã, tá? Porque naquela época a pesca era sempre noturna. Acontecia à noite. Então, foi terrível à noite, e de manhã eles estavam lá, lavando as redes e tal, limpando tudo, e aí continua a nossa história exatamente nisso. 2 barquinhos aqui, o pessoal limpando, tristes lá, por uma noite que não foi muito boa. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. Então ele estava lá no barquinho, no meio do lago da Galileia, lá do Mar da Galileia, e a multidão na praia. Na praia, né? Na areia, na borda do rio, escutando. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos do Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Então o que a gente tem aqui, gente? Acabou, né, a noite, eles estavam tristes ali, não tinham pegado nada. Chega Jesus, sobe no barquinho lá dele e fala, prega para a multidão, depois vira para Simão Pedro e fala: seguinte, pega teu barquinho, vai mais lá para o fundo e você vai lançar a tua rede novamente. E quando você tirar essa nova rede, você vai ter uma grande surpresa. Só que ele, gente, fica cético. Ele fala, que estranho. E ele ainda dá uma questionada, mas vai na de Jesus. Porque olha só, eu deixei negrito ali, ó. Mestre, eu trabalhei a noite inteira, mas a gente não pegou nada. Gente, ele trabalhava a vida inteira ali. Ele conhecia o Mar da Galileia de cabo a rabo. Né? Também porque a extensão não era muito grande, então ele conhecia muito bem. E ele sabia que não havia peixes ali. Mas ele falou, tudo bem, Senhor, mas como é que o Senhor está falando? Eu vou obedecer e eu vou. Mas ele estava meio, né? Bom, e aí o que a gente vê? Que a hora que ele vai puxar realmente as redes, é tanto peixe, que essas redes elas começam a se rasgar da quantidade absurda de peixes que tem ali. E nesse momento Pedro fica tão extasiado, tão maravilhado, que ele cai de joelhos e fala: Senhor, sai de perto de mim, porque eu não sou digno de ficar perto de você. Assim, o Senhor é tão maravilhoso e eu sou um pecador. Eu sou um pecador muito grande, eu não mereço. Eu não mereço ter você aqui pertinho de mim, sai de perto de mim. E aí Deus, né, Jesus, de uma forma maravilhosa, tira o espanto deles e diz aquela famosa frase que nós conhecemos, né? Que não temas, porque de agora em diante você não vai pescar peixes, você vai pescar homens. E nós sabemos que o ministério de Pedro aqui na terra foi gigantesco. O que Pedro colheu de vidas não está escrito, foi algo realmente sobrenatural
o que ele colheu de peixe, o que ele colheu de homens, né? E isso deixa-nos na lição, que Jesus ele vem realmente para os pecadores e não para os santos. E cada história, cada milagre... Gente, Jesus não fez só os milagres relatados, ele fez muito mais, óbvio. Mas cada milagre relatado na Bíblia é para nos deixar uma lição. E aqui é que ele realmente chama os pecadores. Então, aqueles que realmente precisam serem curados, serem, né, resgatados. Bom, continuando o tour dele lá na Galileia, na borda da Galileia, lá em Mateus 8, a gente vê mais um milagre que é famoso esse milagre. É a cura das curas do leproso, né? Porque do que teve de leproso sendo curado não era escrito, né? Porque lepra era uma doença, gente, muito punk na época. Ela não tinha cura e ela era altamente transmissível. Então, todos os que tinham lepra eram considerados impuros e eles eram afastados, afastados. Eles ficavam isolados, perdiam o contato com o mundo daqui, né? Então, eles ficavam, tadinhos, totalmente lançados à própria sorte, para morrer lá mesmo sozinhos, né? Então, por isso que eu acho que era uma coisa que marcou muito a época, esse negócio da lepra. Bom, Mateus 8, de 1 a 3 primeiro, vamos lá. E depois a gente vai ler um pouquinho mais, mas vamos continuar. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então, gente, nessa época ele já estava colhendo os frutos dos milagres que ele estava fazendo, porque a fama dele estava espalhada e as multidões já seguiam ele. Onde ele passava, ele era famoso já. E ia embora. Bom, e aí, descendo ao monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Olha só. Então, nada mais é do que ele chegou, um leproso. Gente, só presta atenção. A gente está falando que tinha uma multidão. E quem que estava no meio da multidão? Um leproso. O que o leproso estava fazendo ali? Ele escapou, né? Vocês já pensaram sobre isso? Não era para o leproso estar ali. Ele está ali de forma clandestina, ele está ali infiltrado. E ele chega para Jesus e ele não tem dúvida de que Jesus cura. Gente, é óbvio que ele não tem cura de que Jesus cura. Ele escapou para vir até Jesus, é porque ele cria. Só que ele tinha uma dúvida. A dúvida era se Jesus ia querer curá-lo. E aí Jesus responde: eu quero sim. Vai, você está curado, com um toque. Rapidinho, pum, curou. E aí, continua no versículo 4. E olha que interessante o que fala no versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, ou seja, fica quieto, não abre a boca agora, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a ele a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Ou seja, ele fala assim: você está curado, mas agora você fica quietinho. Você vai lá para o sacerdote para ver se você está curado. E depois sim você vai oferecer a sua oferta e contar o seu testemunho. Gente, isso por quê? Porque naquela época, se porventura algum leproso fosse curado, ele não poderia ser reintegrado à sociedade tão rápido. Ele teria que passar pelo sacerdote, para o sacerdote fazer uma inspeção e liberar ele para a vida. Entendeu? Então, Jesus, olha que Jesus é perfeito. Ele fala: fica quieto, vai lá, manda ele garantir que você está curado, depois você conta o que aconteceu. Você já tinha noção disso? Eu nunca tinha me atentado nesse versículo. E isso, gente, está lá em Levíticos 14:13, essa lei, que diz assim: o sacerdote sairá fora do arraial. Então, onde estavam os leprosos? Estavam afastados, fora do arraial. E o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, e aí eu não terminei de colocar o resto do versículo. Mas assim, se ele for sarado, ele seria reestruturado, reinserido na sociedade. Então é por isso esse versículo. Interessante, não é legal? Achei super bacana. Então é por isso, tá? Então o sacerdote tinha que dar o aval para ele voltar. E aqui a gente aprende muitas coisas, gente. Primeira coisa, a compaixão de Jesus. Jesus teve compaixão. Jesus poderia expor aquele leproso, mas ele se colocou no lugar do leproso e ele sabia que o leproso estava de forma ilegal e ele resolveu a situação. Então essa é uma das principais características de Jesus também, né? Jesus sentia a dor do outro e ele queria resolver a dor do outro.
Então, compaixão é o que ele nos ensina nessa cura do leproso. Bom, e ali, né, a gente sabe que ele fez um tour que operou e pregou muito ali, mas são esses 2 milagres que são relatados nessa passada nele no meio do Mar da Galileia. E aí a gente vai para o passo 22. Deixa eu ver se dá tempo. Para o passo do 22. Bom, ele vai sair desse tour de pregações. Gente, eu acho que era o seguinte, eu acho que Jesus pregava, na minha cabeça, né? Ele devia pregar de manhã até a noite, e a multidão, eu acho que não largava ele. E onde ele ia passando, ele ia curando e eu não sei por que só tem 2 descritos. Na verdade, devia ter mais, é que foi para a Bíblia só esses 2, né? Porque as coisas dos pergaminhos, eles se perdiam e tudo mais. Bom, agora o que vai acontecer? Ele vai sair ali da Galileia e ele vai voltar para o quartel-general dele, para Cafarnaum. E aqui, gente, fica claro que ele realmente ficou morando em Cafarnaum. Porque olha o que diz lá em Marcos. Agora a gente vai ler Marcos, tá? E depois, quando eu terminar aqui, eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar agora, não vou explicar depois, não. Mas agora a gente vai pegar essa parte que ele volta para Cafarnaum em Marcos. Não sei se eu já falei aqui, mas... acho que eu já falei, mas vamos lá. São 4 evangelhos, certo? 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são mais parecidos. João é bem diferente desses 3, tá? E cada evangelho mostra Jesus Cristo de uma forma diferente, porque foram escritos de formas diferentes, por pessoas diferentes e para públicos diferentes. Um foi escrito para os judeus, outros para os gregos e outros para os romanos. Então, o evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. E quem escreveu Marcos foi Marcos, que era um discípulo de Pedro. Então, assim, gente, Marcos não foi apóstolo de Jesus. Marcos foi um discípulo de Pedro que caminhou com Jesus, entendeu? Estamos na 2ª geração ali. E os relatos de Marcos, eles narram a narrativa de Pedro. Então, tudo que Marcos aprendeu com Pedro, Marcos escreveu. Tá certo? Então, Pedro contou essa experiência. Então, na verdade, a narrativa é de Pedro, mas quem escreve é Marcos. E o povo direcionado eram para os romanos. E os romanos, eles tinham uma característica. Eles eram muito imediatistas. Eles, assim, não tinha firulinha. Cara, as coisas eram rápidas. E eles tinham necessidade de conhecer a autoridade de Jesus. Então, os milagres relatados em Marcos é sempre assim... automático, sabe? Assim, tipo, espontâneo, sabe? Uma coisa rápida. Imediatamente, naquele momento. É sempre bem forte, sem firulas, mostrando que Jesus cura. Tá? Porque essa é a intenção e a forma como Marcos escrevia. Bom, então vamos lá. E por isso que a gente vai pegar essa visão aqui de Marcos, tá? Para a gente conseguir ver visões diferentes. Então, ele sai do tour dele de pregações ao redor do Mar da Galileia e ele volta lá para Cafarnaum. Marcos, a partir do capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Quer dizer que realmente ele ficou morando em Cafarnaum um tempo. E que casa é essa? Gente, era a casa de sogra de Pedro. Jesus não construiu uma casinha para ele, mas a gente sabe que ele morava na casa da sogra do Pedro. E essa casa, ela existe até hoje. É um ponto de visitação muito forte lá, tá? Se você vai para Cafarnaum, essa casa está lá. E essa casa tem uma peculiaridade. Ela fica exatamente na frente da antiga sinagoga, tá? E a sinagoga também está lá. Gente, os resquícios, lógico, né? Então, o restinho das paredes e tal, mas a sinagoga está lá e a casa da sogra de Pedro também está lá e ficam de frente. Morro de vontade de conhecer, um dia eu estarei lá, em nome de Jesus. Muito em breve, se Deus quiser. Só meus filhos crescerem, né? Com criança não vai dar muito certo, não. Bom, e o que aconteceu então? Jesus chegou lá na casa da sogra de Pedro.
E logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-te: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Grande coisa, né? Uma coisa tão estrondosa, tão maravilhosa. Bom, o que está acontecendo aqui, gente? Jesus, ele volta para Cafarnaum e logo todo mundo fica sabendo que ele chegou. Quando sabem que ele está lá na casa dele, lá na casa da sogra de Pedro, uma multidão chega na porta e essa multidão invade ali a frente. E aí, gente, a notícia devia correr muito rápido, né? Devia correr muito rápido. E, de repente, chegam 4 homens lá no fundo, depois da multidão, com um paralítico. E eles estão levando o paralítico numa maca, numa cama, né? Levando 4 homens segurando. Só que eles não conseguiam se chegar à porta, não dava para chegar. Então, eles deram a volta por trás e fizeram um buraco no teto. Aí você fica pensando, gente, mas que absurdo, tal. Galerinha, a gente está falando de 2000 anos atrás. Né? As casas, elas eram baixas, elas não eram altas, e é óbvio que o telhado, gente, era de uma coisa que fazia não cair dentro, mas era um material que era fácil de ser removido, né? Não é esse telhado que nós conhecemos hoje. E aí eles fazem um buraco no telhado e eles descem, né, o paralítico ali, bem na frente de Jesus. Você imagina a cena, né? Jesus está pregando aqui, começam a tirar o telhado aqui e o paralítico desce. Quando o paralítico desce, Jesus fica surpreso. Jesus sabia que estava descendo o paralítico, né? Mas ele olha só o tamanho da fé que esses caras tinham. E isso chama a atenção de Jesus. Não só a fé do paralítico, mas a fé daqueles que carregavam o paralítico também. Porque olha o tamanho do esforço que eles fizeram para o paralítico chegar ali. Né? E aí aquele paralítico chega ali e Jesus não cura ele imediatamente. Olha que interessante. Jesus não cura imediatamente. Ele vira e fala assim, ó. Lembra que eu falei que no livro de Marcos, gente, é tudo muito, né? Para mostrar o... Mas antes da cura, ele vira e fala assim: os seus pecados, eles estão perdoados. Por quê? Porque ele está falando que perdoar os pecados é muito mais importante do que andar. Receber a salvação, ser salvo, é muito mais importante do que andar. E é isso que ele está querendo dizer ali. E ele falou, gente, a fé de vocês é tão grande, vocês estão salvos. Vocês estão perdoados dos seus pecados. Só que, vocês lembram do detalhe que eu falei? Que a casa da sogra de Pedro ficava na frente da sinagoga? E quem que estava lá na sinagoga? Os escribas, que não tinham ouvido a porcaria nenhuma, mas diziam que sabiam muito da palavra de Deus. E aí esses escribas arrazoavam-se, pensava, tá? Sabe, murmurava ali, pensava. Então, eles estavam ali. Quem é esse cara para falar que perdoa pecado? Se só Deus pode perdoar pecado, como é que ele está falando um absurdo desse? Isso é um absurdo. Isso não é aceitável. Que absurdo. E aí é óbvio que Jesus interveio, né? Falou, ei, vocês, por que vocês estão pensando e questionando que eu posso perdoar os pecados? Vocês acham que é mais fácil eu falar, ó, seus pecados estão perdoados? Ou eu mandar esse cara aqui levantar? Gente, porque eu posso virar para qualquer um, eu posso virar para o Cleito e falar, Cleito, eu perdoo os seus pecados. Não vai mudar nada. É óbvio que eu não posso fazer isso, mas não é visível esse milagre, não é verdade? Agora, um paralítico levantar é uma coisa totalmente sobrenatural. Gente, é muito mais difícil eu mandar, se um paralítico estiver aqui e eu mandar ele levantar, ele não vai levantar. Mas se eu falar, Cleito, seus pecados estão perdoados... E é isso que ele fala. Ele vira para os escribas, para os fariseus que estavam lá e fala, tá bom,
então eu falar que perdoar os pecados é muito fácil eu falar isso? E se eu virar para o paralítico ali e mandar ele levantar, vocês vão acreditar? Ó, paralítico, levanta, anda, sai correndo, vai para tua casa. E nisso eles ficam completamente surpreendidos. É uma coisa completamente inesperada. E eles falam: realmente esse é o Filho do Homem, realmente esse pode perdoar os pecados. E eles nunca viram algo tão glorioso e tão maravilhoso. E aí que a gente vê a característica marcante de Marcos, né? Não tem firula, levanta e anda. Tchau, vai embora. É uma coisa assim que mostra a autoridade. E com isso a fama de Jesus ia se alastrando mais ainda. Então esse foi um milagre realizado lá em Cafarnaum, na frente da casa da sogra de Pedro. Amém? Semana que vem, então, passo 23 e 24. Amém?